Oi, meus amores! Eu sou a Ali, é um prazer enorme encontrar vocês por aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu resolvi falar pra vocês todas as etapas que a gente fez até agora e também o quanto a gente já gastou aqui com a nossa obra, com a nossa construção. Teve algumas pessoas que já me perguntaram referente aos valores, o quanto a gente já investiu na nossa obra até agora. E eu vou falar pra vocês etapa por etapa e também vou deixar os valores que a gente já investiu, tá? Tô aqui com a minha colinha e vou falar pra vocês. A gente fez, eu classifiquei aqui entre duas fases, primeira e segunda fase, tá? E eu vou deixando aqui pra vocês do ladinho todos os valores que a gente já investiu. E antes de começar com o vídeo de hoje, já deixa seu like se esse vídeo for te ajudar. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos valores, desses aumentos absurdos que a gente está enfrentando aqui no nosso país, nesse nicho de obra, né? Vamos lá. Na primeira fase, o que eu incluí? O alicerce, águas pluviais e também o contrapiso. A primeira coisa que a gente fez na nossa obra, que a gente iniciou, foi a terraplanagem, né? Para deixar tudo alinhadinho ali, pra gente dar início a toda a parte de limpeza e também corte. No nosso terreno não foi necessário a gente colocar terra, tá? Então o nível ali do terreno já era bem alinhado, né? Então a gente só veio com a bobcat, limpamos o terreno e também cortamos ele, tá? Então a gente teve custo aí com a bobcat, caminhão, enfim, no valor de R$ 1.212. E também para iniciar a obra, para utilizar energia, enfim, a gente teve que ligar a energia e compramos o poste padrão. Com o poste padrão nós tivemos um investimento de R$ 1.000. Depois, nós fizemos o gabarito, que é toda a parte de madeiramento da obra. O investimento que nós tivemos foi em torno de R$ 690. Depois, nós fizemos toda a parte de água pluvial. Nós gastamos em torno de R$ 184. A gente teve também que alugar lá na nossa obra um container. A nossa obra está dentro de um condomínio, porém, para deixar tudo bem organizado, materiais, né, caso chovesse, colocasse cimento, não molhasse, enfim, até a gente concretar lá, a gente utilizou o container. Nós tivemos um custo de R$ 180 por mês de container. Na primeira fase, eu estipulei aí em torno de 2 meses. Nós tivemos que investir também no banheiro pro pedreiro. Então a gente comprou todo o madeiramento para fazer esse banheiro e nós tivemos um custo de R$ 224,40 com madeiramento. Nós alugamos uma perfuratriz para perfurar as brocas e o aluguel da perfuratriz foi em torno de R$ 1.746. Aí entra a parte ferrada, que seria a parte de ferragem. Gente, a ferragem, a gente teve um aumento gigantesco. Então, para o alicerce, nós tivemos um custo de ferragem no valor de R$ 6.078,20, somente de ferragem. Depois a gente teve que contratar o concreto usinado para as brocas. Nesse primeiro início, nós pagamos o valor de R$ 340 o metro cúbico para o concreto usinado, tá? Para preencher essas brocas. A gente está localizado em Arthur Nogueira, que é interior de São Paulo, então a gente teve esse custo. Então a gente teve um investimento total de R$ 2.970 de concreto usinado. Depois nós tivemos que contratar novamente a mesma empresa. Tava o mesmo valor, R$ 340 o metro cúbico, para preencher dessa vez os baldrames. Para nossa obra, para nossa casa, nós tivemos um custo de baldrame de R$ 2.640. Depois eu coloquei aqui materiais diversos para o alicerce, tá? Que tá incluso areia, tijolo, pedra, cimento, essas coisas. E nós tivemos um custo de R$ 2.970 somente para o alicerce de materiais diversos. Depois nós entramos com a parte de esgoto, tá? O que eu coloquei aqui no esgoto? Cano, cotovelo, ralo, enfim, essas coisas.
E para os materiais para o esgoto, nós tivemos um custo de R$ 2.045. Nós tivemos que contratar um compactador de solo. Depois de feito aí toda a parte de alicerce, a gente teve que compactar o solo. Ele levou em torno de um dia para ele compactar tudo, então o aluguel dessa máquina custou R$ 140. A nossa obra, nós fizemos o contrapiso antes, tá? Então nós contratamos novamente a mesma empresa para fazer o contrapiso, também ainda estava o mesmo valor, em torno de R$ 340 o metro cúbico, e nós investimos no contrapiso o valor de R$ 3.960. Nós precisamos também colocar uma malha de aço na garagem, então o valor de todas as malhas que a gente gastou ali ficou em torno de R$ 339. Então, isso tudo, gente, está incluso na primeira fase. Então, o nosso investimento total, fora a mão de obra, nessa primeira fase, foi o valor de R$ 26.558,60. Depois, nós entramos, eu coloquei aqui como segunda fase, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Que seria toda a parte de parede e laje, que é aí que entra a facada. Nessa segunda fase, gente, devido ao aumento do combustível, nós tivemos aumento em cima de aumento. Tinha semana que o material tava o valor, na semana seguinte já tava um valor estrondoso, tipo 3 vezes mais caro. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós compramos ali a canaleta, né? Onde recebe ferros para fazer a viga. Nós pagamos em uma semana o valor de 2 e pouco. Na semana seguinte, por conta dos aumentos, essas canaletas estavam em torno de R$6. Então, assim, a gente teve que penar, porque estava tudo muito caro. Nós gastamos com blocos e canaletas, eu já coloquei o valor total que a gente investiu. Às vezes o pedreiro pediu uma quantidade, aí essa quantidade era pouca, enfim, não era o suficiente, a gente tinha que comprar novamente. Então a gente perde um pouquinho na hora da negociação, que a gente acaba comprando em parcelas, digamos assim. Então o valor total de investimento que a gente teve com os blocos e as canaletas foi o valor de R$ 14.864,50. Isso mesmo, gente, R$ 14.800 só de blocos e canaletas. Assustador. Depois eu coloquei aqui de materiais diversos a mesma coisa, tá? Terra, pedra, cimento, enfim. Essa segunda fase, que seria para levantar as paredes e também para fazer a laje e platibanda, nós tivemos um investimento de R$ 2.531 de materiais diversos. Nós tivemos um custo de ferragem também, no valor de R$ 4.746 de ferragem. Aí, nessa segunda fase, eu coloquei mais 2 ou 3 meses de container. Aí deu o valor de R$ 348 de container. Para essa terceira fase agora, eu entrei em contato com a empresa e pedi para eles retirar, querendo ou não, já é R$ 180 a menos no nosso orçamento aí no valor mensal, porque como a gente já fez a laje, a gente já consegue guardar os materiais dentro da casa, então para a gente já não é necessário. Então para a próxima etapa, aqui para a terceira fase, vamos dizer assim, a gente já não tem mais o custo com o container. Mas nós tivemos aí nessa segunda fase o valor de R$ 348. E fechamos a laje. O que está incluso na laje? Isopor, treliças e lajota. Nós tivemos um custo de R$ 13.500 somente com material para a laje, fora concreto, tá? Então seria só o isopor, treliças e lajotas. Nós tivemos que locar andaime para o pedreiro e também as escoras. Então nós calculamos aí um valor de R$ 801 com andaimes e escoras. Nós tivemos que limpar o terreno. Quando nós fechamos a primeira vez com o pessoal da terraplanagem, nós pedimos para eles cortarem e deixar a terra
no cantinho do nosso terreno. Por quê? Nós iríamos utilizar essa terra novamente para poder fazer ali o contrapiso e também um pouco dessa terra na frente do terreno. Nós não sabíamos a quantidade de terra que a gente iria utilizar, então para não precisar comprar terra, nós utilizamos a mesma terra aqui. Porém, nós não utilizamos tudo, então ficou amontoado como vocês viram nos vídeos anteriores. Inclusive, dá uma clicadinha aí no card que eu vou deixar aqui em cima para vocês conferirem. A gente já fez a nossa obra, acompanha lá todas as fases que eu tô filmando tudinho para vocês. Então ficou um pouquinho de terra ali na lateral. Então, como a gente não iria utilizar mais, tinha restos de tijolo, estava crescendo mato também, então a gente teve que contratar o pessoal da Bobcat novamente para poder fazer a limpeza desse terreno. Então, nós tivemos um investimento de R$750 com a limpeza, incluso o Bobcat, também o caminhão para o transporte dessa terra. Depois, a gente entrou na fase dos canduítes. Então, nós tivemos um curso de canduítes e também precisamos comprar mais lajota, porque teve algumas mudanças lá na nossa casa. Então, nós tivemos o curso de R$712,30. Aí, gente, a nossa casa, vamos dividir aí que ela tem 2 patamares. Como a sala é pé direito alto, a gente teve que concretar em 2 fases. Na primeira fase a gente faz toda a casa menos a sala e na segunda parte a gente faz somente a concretagem da sala. Quando a gente fez a concretagem da casa toda menos a sala, o concreto usinado já tinha tido um aumento, porque a gente tinha pago R$340 naquela primeira fase lá do contrapiso. Nessa segunda fase já teve um aumento de R$365 o metro cúbico, de 340 para R$365. Então nós tivemos um investimento de R$4.900 para a concretagem da laje da casa toda menos a sala. E também tivemos que pagar a bomba, né? Porque para subir o concreto é necessário a bomba. A bomba ela custou em torno de R$800, que foi com um terceiro, não foi com a mesma empresa. Concretamos depois a sala, somente da sala, tá, gente? R$1.260. E também teve um aumento de R$100 na bomba, então a gente pagou uma semana depois R$900 o aluguel da bomba, sendo que para fazer a casa toda demora muito e para fazer só a sala é muito rápido, vai menos de meio período e pagamos R$100 a mais. Brasil, né, gente? Depois nós já compramos a caixa d'água. Nós vamos colocar ali na nossa casa uma caixa d'água de 2.000 litros, porém nós compramos 2 de 1.000 litros para distribuir melhor o peso. Então, e precisamos de mais canaleta também, porque ficou faltando. Então, nós tivemos um investimento de R$2.380. Então, para a segunda fase, nós tivemos um investimento de R$48.492,80. Muito caro, gente. Estamos assim super assustados, porque a nossa casa ela é financiada. A gente tem que se virar nos 30 para poder administrar, né? Agora vai entrar na fase de acabamento, então a gente não tem ideia de como vão ser os aumentos, se vai aumentar ainda mais as coisas, enfim. Só sei que essa segunda fase sim foi bem assustadora, né? Porque foi quase R$50 mil, fora mão de obra, só de material. Nós tivemos um custo com o pedreiro de mão de obra, até essa fase que nós estamos, que é laje, platibanda e castelinho, sem reboco, sem chapisco, sem nada, ele nos cobrou o valor de R$46 mil aqui para minha cidade, tá? Então, na somatória, a primeira e a segunda fase, nós tivemos um investimento de R$71.051,40 somente de material. Mais os 46 mil do pedreiro, nós tivemos um investimento total de R$121.051,40. Isso que nós vamos fazer a nossa casa. No financiamento, nós não colocamos a área de lazer. Então, assim que a gente terminar de construir, a gente já vai, pretendemos fazer a área de lazer. Não sei se vai ser possível por conta dos custos, mas
Nós já investimos aí sem a parte de acabamento, que é até então a parte mais cara, mais da metade do valor do financiamento. Então, assim, é bem preocupante. Quando nós fomos financiar a construção, nós já cogitamos aí a possibilidade de mais aumentos, porém, né, como teve guerra, teve aumento de combustível, enfim, influenciou de uma forma mundial, então a gente não tinha como cogitar um aumento tão grande em um período tão curto, né? Então, esses foram nossos investimentos aí para a primeira e segunda fase da nossa casa. Para a próxima etapa, nós acredito que vai entrar agora a parte de chapisco, reboco, acabamento. O telhado nós não fizemos ainda, então vem a parte de telha, ferragem, calhas, enfim. Temos muita estrada para percorrer, temos muito que negociar aí com os fornecedores. Então é isso, gente. Esses são os valores aqui que nós investimos na nossa casa até essa etapa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque vocês estavam me pedindo para ter uma referência de valores. Esses valores, eles são aqui para minha cidade, então dependendo do seu estado, pode ser que seja mais caro, mais barato, enfim. Lembrando que eu tô aqui no interior de São Paulo, então esses valores pode ser que mudem bastante. E para vocês terem um parâmetro, né? Para você que vai começar a construir agora, para você ter uma referência de valores, para você, enfim, se planejar melhor, tentar negociar e pesquisa, gente. Peça referência para as pessoas, pesquisa bastante. Pechincha bastante mesmo, pega um orçamento de leva, pergunta se a pessoa consegue cobrir ou não, porque nesse momento que a gente vive a gente precisa negociar e para tentar encaixar tudo no nosso orçamento. E fiquem ligados aí nas próximas etapas, nos próximos investimentos. Eu vou filmar e mostrar tudo para vocês aqui em primeira mão. E também me segue lá no Instagram, que eu vou deixando vocês mais atualizados por lá, a gente fica mais pertinho, eu vou tirando todas as dúvidas de vocês por lá também, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!